palavra que Deus me colocou no coração, talvez não seja das palavras mais agradáveis de se ouvir, mas eu quero que você mantenha o seu coração aberto, seus ouvidos atentos, porque Deus vai falar, como Ele sempre fala, e a gente precisa estar prontos para ouvir, e principalmente para atender o chamado de Deus. Eu tentei achar um título para essa palavra, e o que saiu aqui foi: tudo que você tem feito é insuficiente para te trazer satisfação. Tudo que você tem feito é insuficiente para te trazer satisfação. Eu tenho certeza que eu não sou um caso isolado aqui, mas se você olhar bem, você vai lembrar de certas coisas, certos planos que você fez, certos projetos que você olha e fala assim: esse projeto é muito bom, esse projeto é excepcional, se isso aqui der certo, eu estou feito. A gente faz diversos planos, em todas as áreas da nossa vida, nós temos expectativas com algumas coisas. Uma formação superior, não, quando eu terminar a minha graduação, eu vou arrumar um emprego em tal lugar da área que eu escolhi. E aí daqui a pouco, as coisas, começa no estágio, você já começa a perceber que o mercado de trabalho não é tudo aquilo, você encontra chefes que não são tão amistosos, e aí chega um ponto que a gente se sente cansado com essas expectativas que temos, e elas não se concretizam, ou se concretizam, e quando chega lá, aí você fala assim: mas era isso mesmo? Parece que ainda falta algo. O plano de... Eu tinha um rapaz que eu conversava muito com ele, e ele falava que a meta de vida dele, ele fez todos os cálculos. E aí, como tem muito adulto aqui, você tem toda liberdade de rir, né, de sorrir. Como olhar para a vida, e o olhar que talvez você já teve um dia. Ele disse que o plano dele era que quando ele tivesse com 29 anos, ele estaria rico, milionário, e estaria trabalhando por hobby só. E ele já estava com 32 e a riqueza ainda não tinha chegado, né? Os boletos, sim. A riqueza, não. Nós fazemos planos e começamos a planejar, né? E começa a executar. Chega um certo ponto que aí você fala assim: mas parece que não está tão bom assim. Eu estava conversando esse dia com o pastor Josadá, aqui, ele falando da experiência de mudar para a chácara. Ele tem um apartamento aqui e casa e uma chácara, né? Aí ele disse que quando está lá, está muito bom, né? Fica um mês lá, e quando ele chega aqui, ele fala: não, mas aqui também está bom, não vamos ficar lá, não, vamos ficar um pouco aqui também. Aí depois de um mês aqui, ele fala: não, eu acho que está na hora da gente ir para a chácara. Porque, de fato, se nós prestarmos bem atenção, nada é suficiente para trazer satisfação a nós. Nada na perspectiva humana aqui. E aí, durante os últimos 15 dias, eu tenho sido incomodado. Eu estava assim com certas preocupações, e eu abri o texto no livro do profeta Ageu. E é um livro muito bonito e curto. São 2 capítulos, muito pequeno. Talvez você ainda nem leu Ageu, ou não lembra onde está Ageu, mas tem Ageu na Bíblia, viu, gente? Se você procurar aí, é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento, é o antepenúltimo. Depois dele tem Zacarias e Malaquias, e antes tem Sofonias. Tem esse também na Bíblia, viu? Sofonias, não é sanfoninha não, né? Não é instrumento de tocar não, esse era o nome de um profeta, né? Está aí uma boa ideia para quem ainda quer ter filhos e colocar o nome no filho. Então, essa sensação de cansaço, de esgotamento, a semana passa muito rápido, você recebe o pagamento do mês, talvez é só comigo, mas se acontece com você pode dizer, pelo menos em espírito, é verdade. Você recebe o pagamento, e aí, no 5º dia útil, quando dá o 10º dia útil, o seu pagamento já foi embora, você está só no cartão de crédito, né? Eu testifico disso, essa é a minha realidade, talvez não é a sua. Mas, e aí essa experiência de corre atrás, de luta, de faz projeto, e tenta uma coisa, tenta outra, algumas dão certo, outras não tanto. As que dão certo, você pode pensar assim: ah, mas não era tudo aquilo que eu pensei que seria melhor isso aqui. Eu pensei que essa casa que eu planejei construir, esse apartamento que eu comprei, eu teria mais felicidade de estar nele. Eu teria mais felicidade de estar aproveitando dessa casa. Eu não aproveito a casa que eu estou. Eu não tenho tempo para isso.
Parece que eu corri atrás do vento, e Salomão diz isso, né, no livro que ele escreve na sua velhice, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E nós vamos vivendo essa experiência, e talvez você chegou aqui cansado hoje, mas essa é noite de renovo, essa noite é noite de renovo, de você sair daqui leve. Então, ouça o que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações. Ageu, eu vou ler alguns versículos, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Ageu, capítulo 1, do versículo 2 ao 11. Na verdade, ele é tão bonito que tem dia que eu leio assim, umas 3, 4 versões diferentes. Termino na tradução da Bíblia, aí vou para outra. Termino na NVI, vou para a Almeida, depois vou para a Mensagem, e assim por diante. De tão rico que é esse texto, de tão interessante. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor: vejam onde os seus caminhos os têm levado. E é aqui que eu me identifico. Você tem plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe e o coloca numa bolsa furada. Esse aqui sou eu, Senhor, esse aqui sou eu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dispersei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupam as suas próprias casas. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens, o gado, o trabalho da mão de vocês foi prejudicado. Difícil, né? Palavra dura, mas pode ficar tranquilo, que no final, como eu te disse, você vai sair daqui leve. E outra coisa, não vou falar de dinheiro, viu? Não é campanha para a gente reformar aqui o templo. Aí você pode pensar assim, aliviado. Ah, que beleza, né? Beleza, prepara o lombo. É muito mais do que dinheiro. É a sua vida por inteiro. Porque às vezes quando a gente fala de oferta, você pensa que é dinheiro. E no próprio livro do profeta Ageu, quando eles dizem não ter condição, às vezes o rei, o governante da época, poderia dizer que não tinha condição de fazer, porque eles estavam numa situação difícil, financeira. Deus diz a Zorobabel e a Josué, que era o sacerdote: minha é a prata e meu é o ouro. O Deus que é dono do ouro e da prata, Ele não faz questão do seu dinheiro. Tem a ver com um propósito. Essa construção aqui tem a ver com propósito. Vocês estão preocupados com a vida de vocês estão preocupados com os projetos de vocês estão preocupados em plantar, em ir fazer a colheita, e esqueceram do lugar da adoração. Vocês esqueceram de Deus. E aí tudo que você está fazendo está dando errado. Vocês até professam ser o povo de Deus. Isso aqui é para Israel, viu? Vocês professam ser o povo de Deus, mas o lugar que eu deveria ser adorado está aí, destruído. Vocês construíram os muros, né? E deixaram o templo sem construir, o lugar da habitação de Deus. Nós precisamos entender que o livro do profeta Ageu, ele inicia um terceiro momento das profecias. Nós temos os profetas antes do exílio, nós temos profecias durante o exílio, e esse profeta, ele inicia o período profético pós-exílio. Ou seja, Jerusalém havia sido destruída, estava um caos, estava entregue a animais ferozes, as feras do campo. As pessoas que moravam ainda em Jerusalém, que ficaram algumas pessoas, tinham dificuldade, porque facilmente eles eram saqueados. Então eles encontram dificuldades para reconstruir a cidade. Não está fácil para eles, para os que voltaram da Babilônia, não está fácil. E o profeta tem a missão de anunciar um tempo de restauração. Ele tem essa missão. Isso se dá por volta do ano 520, no reinado de Dário.
do rei Dário, Dário I, Deus sempre fala com o seu povo. Ele avisou antes do exílio, ele fala durante o exílio, ele fala depois do exílio, e o Ageu começa esse momento. Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas que profetizam depois do exílio, em cada tempo com uma mensagem específica, e o Deus que fala antes do exílio, durante o exílio e pós-exílio, quer falar conosco nessa noite. Ele está aqui, ele fala constantemente. Ele está aqui para ministrar o seu coração na medida em que você precisa. Antes do exílio, Deus fala sobre um castigo eminente, as consequências do pecado do povo. E qual era o maior pecado deles? A idolatria. Eles não confiaram plenamente em Deus. Eles confiavam mais nos conchaves políticos, nos políticos da época, em fazer um acordo com o Egito, para o Egito proteger eles. Ou de repente, quando os caldeus, os babilônios vieram a Jerusalém, o rei mostra toda a glória ali, diz, não, olha o tanto que a gente está rico, olha o tanto de ouro que tem aqui. O profeta foi e falou, olha, você mostrou tudo que tinha aqui de riqueza, eles vão vir e vai levar toda essa riqueza, todo esse ouro, porque você abriu as portas do tesouro que você tem para mostrar quem não deveria. Então Deus vai instruindo e dizendo, avisando, alertando, olha, volte-se para mim, não confie em fazer acordos. E quase sempre que alguém, que eu e você, colocamos a nossa esperança em algo que não é Deus, a tendência é sermos escravizados por quem nós depositamos a confiança, nessas coisas que depositamos a confiança. É por isso que nós temos aí um monte de pessoas com burnout, porque acha que é o trabalho excessivo que vai trazer a garantia de um tempo de segurança, um tempo de paz. E esse trabalho excessivo não é suficiente. Esse povo aqui estava plantando e não colhia, não vinha. O salmista diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os guardas, os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. É preciso o construtor trabalhar, mas na convicção que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é quem edifica. É o Deus Todo-Poderoso que guarda, é Deus que dá prosperidade. Durante o exílio, ele fala, e a palavra muda nesse tempo. Ele fala de consolo. Fala, olha, vocês estão aqui, e eu estou tratando vocês. Eu estou mudando algumas coisas que precisavam ser ajustadas, mas vocês vão retornar. Deus tinha uma palavra de consolo para eles naquela época. Talvez você pode estar como os primeiros, confiando, depositando confiança demais em coisas e lugares. E a palavra de Deus para você é cuidado, porque isso pode te escravizar. Talvez você já está num tempo de aprisionamento por essas coisas que você depositou a sua expectativa. E aí Deus pode estar dizendo para você nessa noite, fique tranquilo, que eu estou cuidando de tudo para te trazer de volta. E te libertar disso aí, desse jugo, desse fardo. E nesse momento inicia a terceira etapa do tempo profético em Israel. Agora a mensagem que inicia com Ageu é de restauração. Vocês já estão aqui, você já não está lá mais aprisionado. Aí você fala assim, mas é difícil recomeçar. Como eu vou recomeçar? Como alguém com 60 anos, 70 anos pode recomeçar? É possível, quando Deus é colocado no centro. E é isso que Deus está dizendo a eles. Vocês estão falando que está difícil, mas sabe por que está difícil? Porque vocês não se preocuparam em reestabelecer a adoração. Não se preocuparam em colocar Deus no centro. Para compreender melhor essa palavra e como ela implica na nossa realidade, nós precisamos entender o significado do templo. Porque às vezes nós pensamos o templo na perspectiva de uma construção, de uma simples construção, mas o templo tinha diversas simbologias naquela altura do campeonato, né? E o primeiro ponto é que há um consenso que o templo era o lugar que abrigava a arca, e a arca representava a presença de Deus. A presença de Deus. Então, se não houver a presença de Deus, não tem como as coisas dar certo. Deus está dizendo, está dando tudo errado, por quê? Vocês não se preocuparam em estabelecer o lugar onde a minha presença deve estar. Vocês não colocaram essa prioridade na vida de vocês. E aí, qual a importância dessa presença? Nós precisamos lembrar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando Ele nos criou, todos os dias, o texto bíblico diz que o Senhor vinha na viração do dia para conversar com Adão e conversar com a sua esposa, com a Eva. Todos os dias.
Deus vinha para conversar. Deus tem o interesse de conversar com você, de se relacionar com você, de te ouvir e de te direcionar. O problema é que a gente esquece isso. A gente já começa o dia tão agulhado que não tem tempo para orar. Tão angustiado com tanto de compromissos. Tem gente esperando, tem que levar a menina na escola, tem reunião para fazer, tem contratos para ler e fechar. E a gente esquece de falar com aquele que nos criou com o intuito de se relacionar conosco. Aquele que diz, façamos o homem conforme a nossa imagem. E aí o homem se distancia, desobedece a Deus. Ele, na expectativa de alcançar algo além, algo maior, ele vira as costas para Deus. Ele entende que não precisa mais ouvir Deus e ele precisa comer de um fruto, porque comer daquele fruto vai tornar ele igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E ele embarca nessa barca furada, nessa fake news, porque ele já conhecia o bem e o mal. Qual que era o bem? Ouvir a Deus e obedecer a Deus. Qual que era o mal? Desobedecer a Deus, simples assim. E eles entram por conta e risco. O fato é que a humanidade se distancia de Deus. Deus escolhe Abraão, lá mais à frente, e fala da sua família. Pela sua família será bendita todas as famílias da terra, apontando para Jesus. E a partir daí começa uma trajetória em que Deus seleciona um povo para reestabelecer a adoração, o contato com Ele. A partir de Abraão, a família dele cresce, passa um tempo, vai para o Egito, vocês conhecem a história. E quando eles retornam do Egito, Deus fala para o Moisés, que é o homem que está à frente desse processo de saída do Egito, diz para ele o seguinte: você vai construir um tabernáculo para mim, uma habitação, e vai colocar no meio do povo. Por quê? É para o povo lembrar da promessa que eu fiz. É para o povo lembrar que foi eu que tirei eles do Egito e que eu estou conduzindo a eles a um lugar seguro, a um lugar próspero. Sou eu que estou fazendo isso. Então, eu quero uma habitação no meio do povo. Isso era tabernáculo. E aquela construção de tecidos e armações era imponente no meio do arraial. Tecidos brancos, cercando uma área enorme. E quando o sol do deserto batia naquele tecido, as pessoas não conseguiam olhar para aquilo, para lembrar da glória, da grandeza de Deus, do Deus que tirou eles do Egito, do Deus que está conduzindo eles. Então, eles todos os dias, ao se levantarem, eles olhavam para o meio do arraial, e estava ali o lugar que abrigava a presença de Deus, o lugar onde as pessoas iam lá apresentar sacrifícios, confessando as suas limitações, os seus pecados, o lugar onde haveria incenso constantemente sendo queimado, onde haveria luz constantemente acesa. Ou seja, aqui não tem escuridão. Aqui a presença do Senhor é constante. E depois de um tempo, Davi, a saída do Egito se dá por volta de 1450, e Davi, já lá por volta de 900, alguma coisa antes de Cristo, aqui antes de Cristo, ele resolve construir um templo. Eles já estavam na Terra Prometida, quase 500 anos depois que o tabernáculo foi construído. Ele tinha conquistado Jerusalém, e ele chama o profeta Natan e fala: olha, Deus me deu condições de construir palácios, construções boas, mas o Senhor ainda está morando em tendas. Vou construir um templo. Natan, opa, bom demais. Beleza, constrói aí do jeito que você achar que é bom. Aí Deus fala para Natan: opa, não foi eu que disse isso não. Volta lá e tem algumas questões que eu quero. Não é ele que vai construir, será um descendente dele, que irá construir o lugar onde minha adoração será estabelecida. E por que ele fez isso? Porque ele se ocupou em fazer isso. Eu digo o seguinte: o trono dele sempre terá alguém dele no trono. E o descendente dele eu chamarei de filho, e ele me chamará de pai. Isso aqui era uma profecia apontando para o Messias, para Cristo. E nós vamos entendendo que toda essa construção, mostrando um lugar onde Deus está, apontava justamente para o Cristo, para aquele que restauraria plenamente a adoração, a conexão com Deus. E nesse exato momento, depois do templo ser destruído, por volta de 586 a.C., pelos babilônicos, pelos caldeus, quando eles retornam, a construção do templo tinha muito mais significado do que só um lugar de adoração, igual a gente pensa, né? Deus queria que a adoração fosse restabelecida. Não, ia além.
e além. Por quê? O templo tanto apontava para o passado, para um passado onde Deus conduzia o povo, como também apontava para um futuro. E o futuro era aquele descendente de Davi, que estaria no trono para sempre, e que seria chamado de filho de Deus. E o pai chamaria, e ele chamaria Deus de pai. Então, a construção do templo tinha todo um significado da esperança do futuro. Não é só sobre o presente, não é só sobre ter colheitas boas, sobre prosperar. É sobre olhar para o passado, vejo tudo que Deus fez, conduzindo aquele povo pelo deserto, colocando eles naquela terra. Eles até vão para o cativeiro babilônico, mas retorna, assim como as profecias diziam. Mas principalmente aponta para o Messias, para a esperança do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aponta para isso. Então, o templo tinha o objetivo de manter a esperança deles viva, porque até então, a qualquer momento, eles poderiam ser destruídos novamente. E Deus fala, construa o templo, porque Deus sabia que à medida em que o templo estivesse pronto, eles estavam prontos para receber o Cristo. Eles estavam prontos para receber o Messias. Então, o objetivo do culto deles, desse culto, era de reconhecer a dependência de Deus. Quando Deus fala, vocês esqueceram do culto, vocês esqueceram de mim, vocês esqueceram de que vocês dependem plenamente de mim. E reconhecer a dependência é olhar para o passado e olhar tudo que Deus fez. É olhar para o passado, para a sua história e ver tudo que Deus fez em você. Aí você pode dizer assim, mas eu tive tantas experiências ruins, mas elas não te consumiram. E o Senhor te trouxe até aqui com vida, para testemunhar. Porque tem gente que fica presa às histórias tristes. Mas nós estávamos num cativeiro. Estava, e não está mais. E ali Deus sarou diversas feridas, diversos problemas que a nação tinha. Que é só uma, e a que eu acho mais importante, durante todo o período profético, durante o tempo dos juízes, desde o tempo dos juízes, desde o tempo que eles saíram do Egito, Deus sempre teve problema com eles em termos de uma questão da idolatria. Você lê o texto bíblico inteiro do Antigo Testamento, você vai vendo problemas de idolatria, com exceção desses 3 últimos capítulos, que a gente não vê nada sobre a idolatria em si, cultuar a outros deuses. Jesus vem, chama aquele povo de tudo quanto é nome, raça de víbora. Vocês têm um coração duro, vocês são falsos, são hipócritas, mas não chama eles de idólatra. Vocês já pararam para pensar nisso? O cativeiro foi necessário para tirar a idolatria deles. Eles passaram por um tempo aprisionados por aquela situação. Você lembra que eu te disse que tudo que você deposita confiança demais, e que Deus não é o centro daquilo, aquilo te escraviza? Tem hora que a gente está tão escravizado por certas situações profissionais, certas situações emocionais. Se você colocar um filho no lugar de Deus, meu amigo, esse filho vai te dar trabalho. Ele vai te dar trabalho. Se você colocar a esposa, o esposo, a namorada no lugar de Deus, esse relacionamento vai acabar com suas emoções. Você vai ser escravizado por isso. E aí Deus deixa, tem hora que Ele deixa. Você quer? Então vai, meu filho. Vai lá. E aí depois a gente sofrer tanto nessas expectativas. Às vezes você fala assim, mas meu pai não era tão amoroso comigo, não era tão bonzinho comigo, minha mãe, eu não tive colo de mãe. E aí tem gente que passa a vida inteira lamentando disso. Mas você precisa entender que pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas todavia o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nunca se esqueceu de você. Ele não se esquece de você. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Deus não se esquece de você. Ele conhece cada uma das suas necessidades. O problema é que a gente quer que seja resolvido rápido. A gente quer que as coisas sejam resolvidas rápidas. E nada que é rápido a gente valoriza. Nada que é feito rápido é durável. Tem aqui alguns engenheiros, e eu gosto muito da parábola do construtor, que constrói em um terreno arenoso, um terreno fácil de construir. Esse cara é muito inteligente, né, do ponto de vista comercial. Porque ele constrói rápido, barato, é mais barato para ele do que ter que fincar fundações sobre a rocha, né? Só que essa esperteza dele vai dar dor de cabeça para o outro. Essa rapidez, porque às vezes a pessoa, é ele mesmo que vai morar, aí fala assim, não, é muito mais rápido construir aqui dessa forma. E às vezes não quer ir lá na pedra, cavar na pedra, porque vai demorar. Só que tem um porém.
vêm os ventos, água, chuva, tempestades, e tudo que se constrói com processos e firmados na rocha, firmado nos ensinamentos da palavra de Deus, permanece. Aqueles que construíram de forma rápida, o vento veio, a água veio e levou a construção deles. Virou nada tudo que a pessoa fez. Então, eles estão justamente nesse meio, nessa dificuldade de construir, de fazer esse templo. E eles precisam reconhecer o que Deus já fez a eles. Deus já os tirou do Egito, colocou eles naquele lugar. E eu queria que você também olhasse para a sua trajetória, e olhasse tudo que Deus já fez e já te conduziu até aqui, para que você mantenha a sua esperança viva, a esperança em Deus. Então, às vezes, a gente está em certas situações complicadas, porque a gente não chama Deus para elas, não convida Deus para tudo da nossa vida. E isso vai gerando certos embaraços. Então, no meio do embaraço que você vive, te convido a olhar para o Deus que te conduziu até aqui. E toda vez que você confiou nele, ele não te decepcionou. Nós precisamos lembrar disso. E também, assim como o templo arremetia a porque é justamente a construção do templo que faz com que Deus prometa a Davi um trono eterno. Prometa a Davi o descendente que chamaria Deus de pai, e Deus o chamaria de filho. Então nós precisamos também olhar para um futuro, para um Deus que tem caminhos mais altos, pensamentos mais altos. Um Deus que tem caminhos de vida e não de morte. Um Deus que tem caminhos de prosperidade para o seu povo. Então, o templo era justamente esse lugar que trazia toda essa esperança, toda essa expectativa. Só que, para nós já entendemos que aquele templo representava Cristo. Tem uma passagem em João, capítulo 2, que Jesus diz aos fariseus, aos homens que estavam ali no templo: destruam esse santuário, e em 3 dias eu levantarei. E os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos. Você quer levantá-lo em 3 dias? Jesus referia-se ao seu corpo. Porque se o templo era o lugar da presença de Deus, entenda isso aqui, se o templo era o lugar da presença de Deus, João começa escrevendo que no princípio Deus criou todas as coisas. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus criando todas as coisas. E o verbo se fez carne e habitou. E tabernaculou entre os homens. Lembra tabernáculo? Presença de Deus no meio do povo. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. A presença de Deus real em Jesus Cristo. A presença de Deus em Jesus Cristo. Se no templo era o lugar que o Senhor oferecia sacrifícios para perdão de pecados, o próprio Cristo se fez sacrifício para perdoar os nossos pecados, para levar sobre si os nossos pecados. Se o templo era o lugar de esperança, de contato com Deus, de falar com Deus, o próprio Deus está em Cristo. Ele representa tudo do templo. Então, ao entender isso, nós precisamos expandir um pouco ainda mais. Porque na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Não é sobre construção, é sobre um Cristo que veio e que disse: Deus habita em seres humanos. O objetivo de Deus era habitar em seres humanos. E o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui: vocês não sabem que são santuários de Deus? Vocês estão com tantas picuinhas aí na igreja. O capítulo 3, a questão era essa, de disputas, de quem era mais importante. É crente, gente. De quem fazia melhor, de quem... eu gosto de ouvir o fulano, eu gosto de ouvir aquele outro. Eu gosto de ouvir o Paulo, o Cefas, que é o Pedro. Não, meu negócio é que não desse, é com Jesus. Ou seja, eu não quero saber de nenhuma autoridade. É o cara que não quer saber de se relacionar, não está sujeito, não quer se sujeitar a nenhuma liderança. Eu gosto de ouvir o pastor Valdeir. Não, mas eu prefiro o pastor Túlio. Não, a Flavinha prega muito melhor. Aí o Paulo falou: rapaz, vocês não sabem que vocês é a habitação do Espírito Santo. Vocês estão entrando em contenda e destruindo o templo do Espírito Santo. Vocês estão corrompendo o templo, a morada do Espírito Santo. Se o templo era esse lugar da presença,
Você deve carregar a presença de Deus. Você precisa carregar a presença de Deus. Falei que é longa, já estou terminando. Mas a gente precisa olhar para esse passado, apontando para a presença, para o Cristo. E o Cristo que nos reconciliou com Deus. O Cristo que nos aproximou de Deus. O profeta Isaías diz que não há templo físico no mundo que é capaz de conter a presença de Deus. É um Deus onipresente, que está em todos os lugares. Não há construção humana capaz disso. A única construção capaz de receber o Espírito de Deus é a construção feita pelo próprio Deus. É você. É você. E aí o cansaço que você tem enfrentado, as dificuldades que você tem enfrentado, é porque a gente esquece desse detalhe, de um Deus que nos criou para receber o seu Espírito, para comunicar com Ele, para se relacionar com Ele, para ser direcionado por Ele, para experimentar a presença dEle, e você começa a usar o seu intelecto, os seus pensamentos, e aí você, tem dias que a gente até ora, assim, Deus, eu tenho um projeto aqui, não sei se é muito bom, a gente leva o projetinho pronto e ajoelha em cima dele e fala assim, ó Deus, isso aqui é muito bom, inclusive se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo, viu? Aí Deus deve pensar assim, eu estou precisando de dinheiro, então eu vou abençoar ele, porque senão eu estou... Gente, nós estamos falando do Deus que é dono do ouro e da prata. Quando o projeto é muito bom, tem gente que nem ora, fala assim, não, esse aqui eu não preciso orar não, esse projeto aqui não tem como dar errado, não, rapaz. O governador está comigo, o governador falou que vai passar o serviço tudo para mim. Esse projeto é bom demais, não preciso nem orar. Não é sobre ser projeto bom ou ruim. E nessa de você achar que é bom, que é suficiente, que essa ideia que você teve é muito boa, você começa a se esforçar, isso vai gerando cansaço. Isso tem deixado você impaciente, exausto, sem esperança, sem expectativa. E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é que hoje, essa noite, é tempo de voltar para o centro da presença e da vontade de Deus. É tempo de, em tudo que você for fazer, ter intimidade com esse Deus que escolheu habitar dentro de você. O Espírito de Deus, Ele quer habitar em você e habita. Só que muitas vezes a gente não para ouvi-lo. A gente toma decisões por nossa conta e risco. É noite de repensar. É noite de avaliar. Até que ponto eu tenho feito as coisas e não tenho convidado esse Deus. Não tenho desfrutado da presença desse Deus. Porque às vezes é assim, ó, não, Deus entende de igreja. Da minha empresa, não. Da minha empresa entendo eu. Da minha profissão entendo eu. Da minha casa, aqui na minha casa, quem resolve sou eu. Deus é lá. Não, gente. Deus quer sentar com você, quer te ouvir. Quer ouvir os problemas que você entrou, porque não ouviu Ele antes. Ele quer ouvir você falando, não, Senhor, eu estou precisando de ajuda mesmo, o trem está difícil. Eu tenho plantado muito e colhido pouco. Eu tenho plantado muito e o trem está dando resultado. E parece que o que eu recebo virou eu botei num bolso furado. Parece que eu estou correndo atrás de vento. É preciso colocar Deus no centro em tudo. Vocês estão construindo a casa de vocês e esqueceram de construir a minha. E aqui entenda, nós estamos falando da mesma coisa. Hoje, se nós entendemos que a habitação de Deus é esse corpo aqui, é esse corpinho aí, se nós entendemos que a habitação de Deus é essa, às vezes nós gastamos muito tempo em nós, fazendo coisas que eu penso que é benefício para mim, e isso tem me escravizado. Eu tenho investido tempo, não, mas eu preciso investir um tempo no estudo dos meus filhos, porque é o estudo que vai garantir um futuro melhor para eles. Em parte isso é verdade. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Você tem edificado a sua vida e não tem edificado o altar de Deus. De um Deus que não quer que você fique dando glória, só glória, aleluia, não. É um Deus que quer participar, que tem direção para você, para dizer assim, meu filho, não é por aí não vai nessa não. O problema é que às vezes a gente não ora. Eu tenho experiência de alguém próximo. Ele contando que quando a gente foi comprar um carro dele, para ele, alguém veio do interior para cá, e eu fiquei uns 2 dias andando com ele aqui. E ele disse que orou muito, e achou o carro do jeitinho que ele queria. Um dos últimos lugares que nós fomos,
Chegamos lá, o carro do jeitinho que ele queria. Ele falou, eu orei. E Deus ouviu a minha oração. Eu coloquei Deus em primeiro lugar. Eu falei, Deus, o Senhor tem liberdade para dizer o que é bom. O Senhor tem toda a liberdade, porque o Senhor sabe o que é bom para mim, o que pode me fazer mal. E aí essa pessoa, depois de um tempo, comprou o carro, já estava namorando, casou, ficou um tempo casado, um menino muito bom, pessoa de Deus. Mas o casamento não deu certo. Aí ele falou assim, aí a gente conversando sobre isso, ele falou, e aí eu não orei pelo casamento, para saber qual que era a vontade de Deus. E sabe por que ele não orou? O bom é que ele teve coragem de dizer. Ele falou assim, porque eu tinha medo de Deus falar que não, e eu queria casar muito com aquela pessoa. Às vezes a gente não ora por causa disso. E a gente tem medo de Deus dizer não. Às vezes a gente não restabelece o altar com medo de Deus dizer não. Mas Deus é que tem caminhos de bênçãos, de paz para você. Então se você está cansado, assim como eu me sinto cansado em muitas coisas, esse texto foi libertador, gente, para mim. Porque eu tive a coragem de ajoelhar e falar, Senhor, nada do que eu tenho aqui que está nas minhas mãos é precioso. Nada. Eu quero a Tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha vida profissional. Porque às vezes você tem algo tão precioso e aquele trem começa a dar errado e você começa a desesperar. Você fica desesperado. E às vezes é para dar errado mesmo. É porque aquilo ali está te sufocando, está acabando com você, está tomando seu tempo, está roubando suas energias. É noite de colocar Deus no centro da sua vida, dos projetos. Você tem plantado muito, colhido pouco. Você tem lutado muito e visto pouco resultado. Por quê? Porque você está fazendo do seu jeito, você está usando suas estratégias. É noite de confiar no Senhor. É noite de construir a morada do Senhor em você. De chamar Deus para o centro da sua vida. Gabriel, se Deus estiver no centro, vai dar tudo certo lá. Se Deus for o centro, se Deus estiver em primeiro lugar em tudo, você vai prosperar naquele lugar. Viu? Aleluia. Lá mais adiante o profeta diz o seguinte, capítulo 2, versículo 18 e 19. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, desde o dia que foram lançados os alicerces, ele não está nem falando da construção toda pronta não, é entender o posicionamento, fala assim, já vou colocar as bases. Você fala assim, mas será que eu vou conseguir? Coloque as bases hoje. Estabeleça alicerces da habitação do Senhor, do lugar que Deus habita. Estabeleça esses alicerces firmes de um Deus que tem direção, que dá direção. Desde esse dia, considerem o seguinte: ainda há sementes no celeiro? Você ainda tem um pouquinho de sonho aí? Ainda tem esperança? Ou você foi tomado totalmente pelo cansaço? Ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romãzeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Talvez até tenha algumas sementes, e ele está dizendo, romã, a oliveira, tudo quanto é árvore frutífera ainda não deu frutos. Entenda, está dizendo, vocês lançaram os alicerces hoje, e ainda nem deu fruto. Não estou falando isso porque começou a dar frutos, não. A promessa de Deus é antes que você veja dar frutos da ação que você vai tomar hoje, que você está tomando hoje, de trazer Deus para os alicerces, para a base, para o centro, de tudo na sua vida. De hoje em diante, eu abençoarei vocês. O segredo de satisfação, de realização, é Deus no centro, é colocar as bases, é estabelecer Ele como prioridade. A presença de Deus é prioridade. Vou fazer qualquer tipo de coisa, vou fazer uma viagem, vou fazer um negócio, vou abrir uma empresa, vou começar um empreendimento, vou educar meus filhos. A presença de Deus, a direção de Deus, para que você não se desgaste, não corra atrás do vento. E a partir do momento em que nós fazemos isso, Deus diz, é o próprio Deus dizendo, de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Quer ser abençoado? Quer prosperar? Coloque Deus no centro. Coloque Deus no centro. Nós vamos orar.
E eu vou te dar liberdade para você fazer confissões aí. Você pode confessar, falar: Deus, estou tendo dor de cabeça nisso e nisso e nisso aqui. Com os meus filhos, estou tendo dor de cabeça na empresa, estou tendo dor de cabeça nesse projeto. Mas você vai ter que ser homem e mulher para reconhecer que a dor de cabeça que você está tendo é porque você não priorizou Deus, porque você não buscou a direção dele. E você vai reconciliar com ele nessa noite, dizendo: Senhor, me perdoa. Me perdoa por eu ter tomado essas decisões aqui e não ter convidado o Senhor. A coisa vai mudar. Você vai dormir em paz essa noite. Você vai dormir em paz. Você vai ver a prosperidade de Deus na sua vida. Simples assim. Colocar Deus como prioridade. Simples assim. Só Ele tem poder para fazer você prosperar. Só Ele conhece as suas necessidades, cada uma delas. Fique de pé. Talvez eu esteja falando para pessoas que deu tudo certo até hoje, está indo tudo bem. Não está cansado com nada. Está igual o Antônio, né? Na hora que chamei para orar, as crianças já veio correndo. Talvez você esteja nesse pique do Antônio. E aí eu digo a você: continue firme. Continue tendo Deus como prioridade em tudo. Mas se você se sente aí desgastado, não tenha vergonha de quem está do seu lado. Se precisar de um arrependimento sincero. Daqui a pouco cada um vai para suas casas e é você que vai ficar aí com esse peso. É você que vai ter que carregar essas preocupações que têm te atormentado durante dias. E o Senhor quer que você saia daqui leve. Só tem uma pessoa que quer que você saia daqui carregado do jeito que você entrou, é o capeta, Satanás. Então não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe. Apresente nesse momento tudo aquilo que tem sido peso, tudo aquilo que tem te escravizado. Os planos que você fez e que de repente as coisas começou, mas não foi, não andou e tem gerado peso. Arrependa. Peça perdão e fala: Deus, me perdoe por não ter colocado o Senhor no centro. Me perdoe por não ter colocado o Senhor no lugar de adoração. Me perdoe por não ter buscado direção no Senhor. Por ter quebrado, ou não ter restaurado o lugar da adoração. E me ajude, Senhor. Oremos. Pai, nessa noite estamos aqui. Somos tua igreja. Senhor, eu sei que, assim como eu, muitos dos meus irmãos chegaram aqui, Senhor, cansados. Muitos chegaram aqui tristes, porque às vezes os planos de muitos anos, as expectativas criadas ao longo dos anos, gerou frustração. E é isso mesmo que acontece, Senhor, toda vez que nós não colocamos o Senhor no centro, toda vez que não colocamos a prioridade em Ti, toda vez que não buscamos a Tua presença, toda vez que construímos áreas da nossa vida e deixamos de lado o lugar da Tua habitação, esquecemos que somos a Tua habitação. Deus, aos que chegaram aqui, Senhor, cansados, talvez com o coração amargurado, porque podem pensar assim: eu investi tantos anos, eu investi tanto tempo, eu lutei tanto por isso, lutei tanto pelos meus filhos e agora eles viram as costas para mim, desfazem do que eu fiz. Eu fiz parcerias, acreditei em pessoas e essas pessoas viraram as costas para mim, me abandonaram. Os planos financeiros que eu calculei, veio o vento e soprou e levou muito, e ficou o prejuízo. Deus, a Tua igreja nessa noite, como Tua igreja, Senhor, nós estabelecemos, Senhor, os alicerces, ou seja, iniciamos aqui, Senhor, queremos ser direcionados por Ti, precisamos, Senhor, de estar no lugar de adoração, fazer da nossa vida um lugar de adoração em tudo, para que em tudo que fizermos o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Isso é possível quando temos direção do Senhor. Isso é possível engrandecer o Teu nome por onde formos e em tudo, quando fazemos de acordo com a Tua direção, com a Tua vontade. Então nessa noite, Senhor, lançamos os alicerces e baseado
nessa convicção, nessa certeza, eu declaro, Senhor, a tua paz. A paz que quebra todo jugo, todo castigo, toda dor. Que todo pranto, Senhor, seja cessado. Senhor, que haja reconciliação. Porque Tu és o Deus da reconciliação. E o santuário vivo, o Cristo, veio para nos reconciliar contigo e nos reconciliar uns com os outros. Que haja reconciliação, Senhor, a partir do mover do Teu Espírito Santo. Que seja um tempo de cura. Ministro cura sobre a vida da Tua igreja. Declaro prosperidade sobre a vida dos Teus filhos. A prosperidade, Senhor, que não onera, que não pesa. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite. Muito obrigado pelo Teu amor.